Nós não devemos ter medo do inconsciente, porque é ele quem nos traz ao equilíbrio. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna, seja bem-vinda a esse canal. Se você ainda não é inscrita, se inscreva para receber os próximos vídeos. E esse é um baita de um tema, vai? Você sabe que eu sou uma pessoa que eu não sonho mais, tem algum tempo, e eu me toquei com o tema dessa nossa conversa de hoje, que o que estava acontecendo comigo era medo. Porque o inconsciente fala com a gente através dos nossos sonhos e através de simbologias. Só que a gente não tem que ter medo de algo que vai nos trazer para o equilíbrio. A gente não tem que ter medo de algo que é um acesso a algo que é profundo, que é inato, que é sereno. Mas muitas vezes a gente comete esse erro porque o novo, ele traz medo, ele traz o desconhecido, ele traz essa sensação de recusa. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que está te travando? Provavelmente é algo que você não tem visão. Porque aquilo que eu tenho, coloco luz, eu tenho visão, aquilo fica óbvio para mim. E aí eu enfrento. Só que você não precisa colocar luz em tudo ao mesmo tempo. Você pode ir colocando luz em partes de coisas, de pequenos projetos que vão te levando para algo maior. A gente tem uma tendência a ser 8 ou 80. E quando a gente tem essa tendência de ser dessa forma, muitas vezes a gente paralisa, a gente não sai do lugar. Porque como eu vou correr uma maratona se eu não corro nem 1 quilômetro? E eu não vou conseguir correr uma maratona de uma hora para outra. Isso exige treino. E a vida é uma maratona. A vida, ela não é um splitzinho final só, ou, sabe, é uma prova de poucos kms. Então a gente muitas vezes se perde nisso, achando que no final das contas, tudo aquilo que é complexo, tudo aquilo que eu não tenho informação profunda é ruim ou não pode ser acessado. Você sabe que é muito comum quando a gente entra num trabalho, você não conhece as pessoas, você não conhece ainda tanto o trabalho, você sabe da tua área, muitas vezes você foi contratada por causa da tua profissão, né, que você escolheu ali uma faculdade, enfim, ou tua experiência passada, mas você tá pegando o jeito do negócio ainda, e você tá se habituando à forma como aquela empresa funciona, porque a empresa nada mais é do que um núcleo, onde você precisa entender algumas coisas ali que são relacionadas não só ao horário, mas às normas da empresa. E nesse processo que você está se habituando ao ambiente, às pessoas, você muitas vezes vai na retaguarda, porque esse ambiente é algo que você quer que dê certo e você precisa entender como funciona essa política para você vê que você está num ambiente confortável, que você pode muitas vezes ser você. Você vai identificar os perfis de pessoa que você pode se abrir mais, o perfil de pessoa que de repente você vai precisar se distanciar um pouco, porque às vezes essa pessoa é uma pessoa que está muito na defensiva e sem querer às vezes ela pode te prejudicar. Mas o ponto aqui é conseguir entender como o ambiente funciona. Muitas vezes eu já fico naquele hábito de ser um pouco, não consigo muito crescer aqui, já entendi como é a regra da empresa, como o líder funciona, como o meu chefe, o diretor ou o gerente, enfim, e parece que aquilo ali, na verdade, você sabe como são as regras do jogo, o jogo do negócio, e às vezes você perde até o brilho no olho de querer aumentar o teu cargo ou crescer na empresa e você dá uma estagnada, ou você começa a pensar em sair desse trabalho. Não é mais ou menos assim que funciona? Muitas vezes a gente entra num lugar, a gente está ainda naquela ânsia de entender como funciona, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque você está aprendendo coisas, você está entendendo, você está sendo desafiado.
E quando a gente fala do nosso inconsciente, que é algo que parece que está tão inacessível, tão inalcançável, é a mesma coisa. A partir do momento que você vira a chave, você consegue compreender que os sonhos falam com você, os símbolos falam com você, tudo que você toca tem energia. Você sabe que para produzir essa piranha aqui que eu tô com ela na mão, provavelmente passou por mais de uma vida, né? A pessoa que colocou o negocinho de ferro aqui, a pessoa que fez o molde para colocar essa parte plástica, talvez uma outra pessoa montou, outra pessoa trouxe isso até o local onde eu comprei. Então aqui dentro dessa piranha existe uma energia, só que eu não consumo, eu não chego a consumir isso, né? Eu utilizo ela, mas eu acabo não consumindo. E as coisas que a gente consome, né? Por exemplo, o café, por exemplo, um pão, as frutas. Vamos falar sobre o café. O café é algo que, se a gente for parar para analisar esse café que a gente compra no mercado, você sabe que o Brasil ele é um baita produtor de café, mas a gente importa isso, né? Então a gente acaba ficando com boa parte de um café que não é tão bom. Esse café ele é jogado dentro de torras para que a gente não consiga identificar muito bem, mas ali dentro tem bastante também galhos, grãos não tão bons assim, então torra e daí não dá sabor de nada. E todas as vezes que você for tomar o café, que é o café torrado, né, que é aquele café às vezes mais baratinho que tem ali no mercado, porque quase que ninguém gosta, o sabor dele é sabor torrado. Esse café é um café que provavelmente não foi feito com muito carinho, porque é a sobra. E às vezes, claro, a gente não tem condição de comprar um café arábico, né, e tal. Mas saiba que o que você está tomando, se você está tomando esse café torrado, não é café, é o resto dele. Então, esse café tem uma energia. Já o outro café que foi selecionado, que foi talvez torrado numa intensidade mais pensada e não simplesmente para, sabe, se ficar invisível ali no meio das outras coisas, esse outro café vai ter uma nova energia, uma energia diferente, porque foi, vamos dizer assim, as pessoas colocaram energia nele porque ele daria mais retorno. E assim é para tudo na vida. Tudo aquilo que você vê que é um pouco mais escasso, né? Então, por exemplo, você liga para uma médica que você precisa de um atendimento. Essa médica está disponível, a agenda dela está zerada. Essa médica, provavelmente, o valor dela não significa que ela não vale. Ela vale, mas o valor dela é menor do que uma médica que está sempre com busca. Porque essa médica que está sempre com busca, o tempo todo ela está se lapidando, o tempo todo ela está atendendo novos pacientes, ela está entendendo o que está acontecendo, não só na teoria, mas na prática. E ela tem uma dificuldade de conseguir horários. Então, o valor por hora dela é mais alto. E essa outra médica, ela vai acabar tendo facilidade, porque ela está precisando também atender. Então, às vezes, ela vai cobrar mais barato. E aí vai de você. Você hoje pode pagar o quê? Às vezes não pode pagar, tem que ir no SUS. Mas é isso. Às vezes a gente não vai poder ir no melhor profissional. A gente até vê ele como um melhor profissional, mas a gente entende que na verdade naquele momento não dá. Mas aí eu te pergunto, não dá mesmo? Porque quando a gente quer de verdade, a gente dá um jeito. E às vezes você vai fazer uma sessão com essa nova médica, né? Com essa médica que você identifica que ela vai resolver o teu problema e ela de fato vai ser, de repente, a tua última médica naquele assunto. E na outra você vai ter que ir várias vezes para conseguir resolver o mesmo problema. Então, assim, vai muito também do nosso discernimento com relação a isso que a gente está precisando, idealizando, naquele momento de vida que a gente está passando. Mas o ponto principal aqui não tenha medo daquilo que você não vê. Não tenha medo daquilo que você não sabe. Porque pode ser, é bem provável que aí estejam respostas para os teus questionamentos mais íntimos. E eu sei que tem muita gente que questiona muito, que quer saber muito, que busca muito. E também tem muita gente que, na verdade, deixa a vida levar, acontecer do jeito que tem que ser. E tá tudo bem, não tem certo, não tem errado, você não tem que ser de um jeito ou de outro. Mas saiba que existem atalhos para você conseguir passar essa tempestade interna de uma maneira muito mais
ancorada, quando você tem alguém que já passou pelo que você está passando, quando tem alguém que quer te ajudar a olhar para isso de uma maneira profissional. Porque muitas vezes a gente vai pedir o tal do apoio para um amigo. E esse amigo, ele muitas vezes quer te ajudar, claro, ele vai te ouvir, isso vai ser bacana, mas não vai resolver. E aí você só vai maquiar o teu problema. Então, busque ajuda quando você está sentindo que é necessário. E saiba que essa ajuda vai ser uma troca genuína do teu dinheiro com o servir dessa pessoa. Me conta o que você achou desse vídeo, se fez sentido, se ressoou aí com você também. Um beijo!